sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais incríveis da Bíblia, lá em Gênesis. É uma verdadeira jornada de fé, sabe? Cheia de desafios, orações e, claro, milagres. Vamos ver como uma promessa divina conseguiu unir dois destinos e literalmente mudar o curso da história. Então, para começar, fica aqui uma reflexão. Será que uma única oração, uma só, tem o poder de mudar o curso da história? Um pedido feito com sinceridade pode mesmo transformar o que parece impossível em realidade? Olha, guardem bem essa pergunta, porque a história que a gente vai ver hoje, ela traz uma resposta que é, no mínimo, surpreendente. Tudo começa com um pai muito preocupado. Estamos falando de Abraão, um homem de fé inabalável, mas que já sentiu o peso da idade. E ele tinha uma missão que era absolutamente crucial: encontrar a esposa certa para o seu filho Isaque. E veja bem, não era uma busca qualquer não. Era uma questão de fé, de preservar uma linhagem e, mais importante, de cumprir um propósito divino. E essa missão era tão, mas tão importante que Abraão fez o seu servo de maior confiança prestar um juramento solene. A ordem era muito clara, muito direta. A esposa de Isaque não podia ser uma das filhas dos cananeus, de jeito nenhum. Tinha que ser alguém da sua própria terra, da sua parentela, alguém que no fundo compartilhasse da mesma fé, dos mesmos valores. Era tudo sobre proteger a herança espiritual da família. E as regras desse juramento eram bem específicas, viu? Primeiro, viajar para a terra natal de Abraão. Segundo, encontrar uma esposa para Isaque lá, entre os parentes. Terceiro, e esse é um ponto-chave, não levar Isaque de volta para lá em hipótese alguma. E por último, o mais importante de tudo, confiar. Confiar que um anjo do Senhor estaria na frente, preparando o caminho. Era basicamente uma jornada de pura fé. O servo tinha que se entregar totalmente à direção divina. Agora tentem imaginar essa cena. Depois de uma jornada longa, super cansativa, o servo de Abraão finalmente chega em Naor, com a sua caravana de 10 camelos. O sol já está se pondo, sabe, aquele fim de tarde, e ele para ali, do lado de um poço, com o coração cheio de expectativa. É naquele lugar, um lugar tão simples, que a fé dele seria posta à prova. E um milagre estava prestes a acontecer. E olha que interessante, no ato de humildade, de muita sabedoria, o servo decide não confiar no seu próprio julgamento. Ele entende que a decisão é grande demais, então ele entrega tudo nas mãos de Deus. E ele bola um plano, um teste genial, que não ia revelar a beleza exterior, mas sim a beleza que vem de dentro, a nobreza do caráter da pessoa. A oração dele foi, incrivelmente específica. Ele não pediu um raio no céu, nada grandioso. Ele pediu um gesto simples, um gesto de pura bondade. A mulher escolhida por Deus seria aquela que, depois de dar água para ele, se oferecesse, por conta própria, para dar água a todos os 10 camelos. Era um teste de generosidade, de um espírito de serviço. E então, a resposta de Deus. Ela veio de forma imediata e foi surpreendente. Antes mesmo que o servo conseguisse terminar a oração dele, o milagre começou a acontecer, ali, na frente dos olhos dele. Uma prova clara de que uma força muito maior estava no controle de cada pequeno detalhe. Isso aqui é um exemplo poderosíssimo da providência divina. A Bíblia faz questão de dizer, antes que ele terminasse de orar, Rebeca apareceu. Quer dizer, Deus não só ouviu a oração, ele se antecipou a ela. Foi impressionante. E Rebeca, ela era exatamente a personificação de tudo que o servo tinha pedido em sua oração. E é aqui que o caráter de Rebeca simplesmente brilha. Ela não só cumpre o sinal que o servo pediu, ela vai além, ela supera. Ela diz, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos eles matem a sede. Ela faz mais do que foi pedido, demonstrando uma generosidade e uma disposição para trabalhar que são sinceramente incríveis. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse gesto, pensem comigo, 10 camelos. Um único camelo, depois de uma viagem longa, sedento, pode beber mais de 100 litros de água. Dá para imaginar? O que a Rebeca se ofereceu para fazer foi um trabalho pesado, demorado, um verdadeiro ato de serviço, de doação. Nesse ponto, o servo, completamente maravilhado, já entendeu que Deus abençoou a missão dele. Mas a jornada ainda não acabou. Agora vem outro desafio: conseguir a aprovação da família de Rebeca. Então,
ele entra na casa dela, respirando fundo, pronto para contar toda a incrível história que o trouxe até ali. E ele conta tudo com muito cuidado, sem pular nenhum detalhe. Ele fala do juramento que fez a Abraão, da missão, da oração específica que ele fez no poço e, claro, de como Rebeca cumpriu perfeitamente aquele sinal. Ele deixa muito claro que não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus, foi o Senhor que o guiou diretamente até ela. E a resposta da família? Foi de um reconhecimento imediato e total. O pai e o irmão dela, Labão, eles simplesmente percebem que não tem o que dizer, não tem o direito de interferir. A frase deles é muito forte: isso vem do Senhor. Para eles, a clareza dos fatos era inegável. Mas claro, antes da partida, sempre tem aquele momento. Surge um último pedido. A família, com o coração apertado, pede: deixa ela ficar com a gente só mais uns 10 dias. É compreensível, né? Mas o servo, ele sente uma urgência. Ele sente que não pode adiar a vontade de Deus. Ele sabe que a missão já foi abençoada e precisa ser concluída. E aí, com esse impasse na mesa, eles fazem algo notável. A decisão final fica nas mãos da própria Rebeca. A gente precisa lembrar que, naquela cultura, naquela época, isso não era nada comum. Mas, naquele momento, ela recebe o poder de escolher. A voz dela se torna o fator decisivo para o seu próprio futuro. E a resposta de Rebeca, essa resposta ecoa através dos séculos como um exemplo de fé e de coragem. Ela diz simplesmente: sim, eu vou. Com 2 palavrinhas, ela abraça o seu destino. Ela se mostra pronta para deixar tudo para trás e seguir a direção que Deus estava apontando, rumo a uma vida completamente nova. E assim, a jornada de Rebeca começa de verdade. Ela parte com suas servas, deixando para trás a casa, a família, tudo o que ela conhecia. Enquanto isso, do outro lado, Isaac, o noivo que ela nunca viu na vida, espera. Mal podia imaginar a bênção que estava vindo em sua direção. E a cena do encontro é construída de um jeito lindo, com uma simetria perfeita. De um lado, Isaac, que tinha saído para o campo para meditar, do outro, Rebeca, que se aproxima e ergue os olhos. Os 2 caminhos, guiados pela providência divina, estão prestes a se cruzar. É um momento de pura expectativa. Quando eles finalmente se encontram, o servo faz questão de contar para Isaac cada detalhe daquela jornada milagrosa. Ele explica como Deus guiou cada passo, sabe? Desde a oração lá no poço até a resposta surpreendente de Rebeca. A missão estava cumprida e uma nova história estava só começando. E o resultado de toda essa jornada de fé? União e amor. A narrativa bíblica faz questão de dizer uma coisa muito importante. Não diz apenas que eles se casaram, mas que Isaac a amou. O plano divino não terminou numa simples aliança, mas num afeto verdadeiro, genuíno. E tem mais um detalhe final que é muito tocante. A chegada de Rebeca trouxe consolo para Isaac, que ainda vivia o luto pela morte de sua mãe, Sara. Ou seja, a providência divina não só garantiu o futuro da linhagem, como também curou uma dor que estava bem ali, presente no coração dele. E assim, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. O que essa história atemporal pode nos ensinar? Ela mostra que a fé em ação, que a confiança total em Deus e que um simples ato de bondade podem sim mudar completamente o curso da história. É um lembrete poderoso, através do exemplo de Abraão, do servo e de Rebeca, de que vale a pena confiar que existe um plano muito maior em andamento para todos nós.